Graça e paz, amém? Vamos se colocar de pé, vamos começar mais um culto adorando o nosso Deus. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Isso. Oi. Oi, som. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Você já abraçou o seu irmão hoje? Dê um abraço no irmão que está do seu lado e diga: que bom que você veio adorar o Senhor nessa noite. A melhor escolha que você fez
foi estar na casa do Senhor. Você que nos visita, sinta-se bem-vindo. Essa não é outra casa, senão a casa do Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a curvar a sua cabeça e agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Eu queria que você dissesse ao Senhor exatamente como você chegou nessa noite. Eu não sei se você chegou angustiado, triste ou preocupado com alguma coisa, mas eu quero te dizer que o Deus que se encontra aqui nessa noite, Ele é um Deus que sonda os nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor, porque nós entendemos que, como o salmista escreveu, para nós é uma alegria todas as vezes que nos reunimos em teu nome para render honra, glória, louvor e adoração ao único que é digno de todo o louvor. Nós viemos, Senhor, com muita alegria exaltar o teu nome. Não viemos, Senhor, por falta de opção, porque não tínhamos outro lugar, mas viemos, Senhor, porque para nós é uma alegria estar na tua casa. E eu quero te pedir, Senhor, em favor de todos aqueles que adentraram essas portas nessa noite. Tu sabes, Senhor, como cada um chegou aqui. Aqueles, Senhor, que chegaram tristes, preocupados, angustiados, que o teu Espírito Santo possa tocá-los nessa noite e que nós, Senhor, não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que sejamos, Senhor, preenchidos pela tua palavra, que saiamos daqui nessa noite, Senhor, tocados pelo teu Espírito Santo, que essa noite, Senhor, seja uma noite de salvação, seja uma noite de cura, seja uma noite de alegria, seja uma noite, Senhor, de restauração na tua presença, Senhor. Nós te louvamos por esses momentos, hoje e para sempre. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Eu vou mudar um pouquinho a leitura aqui, porque eu vinha meditando nesse salmo e eu disse, quando eu for dirigir o culto, eu vou adorar o Senhor com esse salmo 24. Eu vou pedir perdão ao irmão Antônio. E os irmãos meditam depois aqui no texto do boletim. E nós vamos ler todos juntos o salmo 24. Eu vou ler os versos ímpares e toda a igreja, os pares, vamos ler por aqui para que tenhamos uma versão só. Amém? Quem achou da glória a Deus? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrarás o Rei da Glória. Amém? Vamos repetir todos juntos o verso 7. Todo mundo em uma só voz.
Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, irmãos? Ele é o nosso Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, que se faz presente aqui nessa noite. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor e a exaltação pelos séculos dos séculos. Amém? Os irmãos podeis assentar e eu convido o pastor para louvar o Senhor com o hino do cantor cristão. Vamos cantar o hino 385. 385 do nosso cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, tanto santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Dê-nos bênçãos por Jesus, de verde. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltar, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos e louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus e glória, Deus e luz e Deus e paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te quente a paz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus, exaltado para sempre. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém? Podemos sentar. Glória a Deus, que o nosso Deus seja exaltado para todos sempre. Você que nos visita, sinta-se à vontade. Essa é a casa do nosso Deus. E você não poderia ter escolhido lugar melhor para estar nessa noite do que na casa do Senhor Jesus. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor para fazer um momento de dízimos e ofertas. Você que trouxe a sua oferta e quer ofertar na casa do Senhor, sinta-se à vontade. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é o momento da igreja.
Convido a igreja a ficar de pé para continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou.
Graças e paz, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, nesse momento é um dos momentos que eu mais gosto na igreja. Só que eu não posso participar tão ativamente porque eu estou aqui em cima. Mas se eu estivesse aí embaixo, aí é um momento de confraternização, gente. Você pode sair do seu lugar agora, abraçar as 15 pessoas mais bonitas que estiverem do seu lado. Se não tiver ninguém bonito, sobre aqui, abraça o irmão Antônio, abraça o pastor, que eles estão bonitos hoje, né? E aí você pode sair do seu lugar enquanto a gente estiver cantando. Você canta junto com a gente, abraça os irmãos, amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Amém. Continuando no mesmo espírito de louvor e de adoração.
Essa canção que vamos louvar agora, ela é uma oração e ela é um pedido ao Senhor que continue conosco, que nós estamos aqui para servir, e Deus responde a nossa oração. Amém.
você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor quer que você descanse nele, que você espere nele, porque a palavra do Senhor diz que fiel é aquele que nos prometeu. Nesse momento, vou passar os avisos da semana com o irmão Antônio. Graça e paz, irmãos. Terça-feira, dia 3, nós teremos a gincana missionária com o nosso irmão Edmundo, não é isso? Às 19h30, não é isso, irmãos? Aqui na igreja, em prol da campanha de missões. Quarta-feira tem algum departamento, vai ter algum SMHB, MCM? Não, não é? Quinta-feira, estudo de doutrina, a devocional é a nossa irmã Gorete, e no estudo o nosso pastor Van Carlos. Amém? Queremos passar aqui mais 2 avisos apenas. Eu quero chamar a nossa irmã Franciele, que hoje pela manhã nós aprovamos aqui um projeto de leitura infantil, mas ela é quem está na frente e ela vai passar os detalhes para os irmãos nesse momento. Graça e paz, irmãos. Certamente o aviso pelo pastor seria suficiente, mas eu vou dar algumas explicações a mais. Na verdade, reforçar o convite para as crianças da igreja, mas esse convite eu não queria fazer só para as crianças. Eu não queria que esse clubinho que a gente intitulou como clubinho de leitura, ele fosse só para as crianças. Porque eu sou mãe de 2 e eu sou muito edificada pelas leituras que leio para Caleb. Nós temos como mãe pouquíssimo tempo para leitura. E praticamente o que eu leio e absorvo é o que eu leio para os meus filhos. Então, eu não gostaria que as crianças chegassem sábado, 3h da tarde, 3h30, na verdade, sozinhos. Eu gostaria muito que as mães, na verdade, estivessem presentes conosco para se somar. E eu posso dizer para os irmãos, por experiência própria no meu lar, que essas leituras que nós selecionamos para trabalhar com as crianças, elas nos ajudam, nos auxiliam. Quando nós queremos trabalhar, por exemplo, uma virtude, por exemplo, a questão da verdade, a importância da criança falar a verdade. Em muitas situações, eu uso um exemplo de um livro que Caleb gostou para reforçar a importância de falar a verdade. Junto disso, a gente cita um versículo bíblico, por exemplo, como Deus odeia lábios mentirosos. Então, nós iremos trabalhar literatura clássica e também literatura cristã para encher a mente das nossas crianças com um bom imaginário. E isso é super importante também para que eles entendam a palavra de Deus. A gente acha que é algo à parte e não é. Uma criança que ela tem um imaginário fértil, ela entende melhor muitos aspectos da palavra de Deus. Então, eu gostaria que a igreja estivesse orando por esse projeto. Foi um desejo que surgiu no nosso coração, de quando eu estava lendo para os meus filhos, dizer assim, que livro maravilhoso. Eu gostaria muito que Pietro tivesse acesso. Eu gostaria que Ayla tivesse acesso. Diante de Deus, irmãos, eu digo a vocês, eu lia para eles pensando o quanto que eu gostaria que os irmãos da igreja tivessem acesso a esse conteúdo. E nós estamos trazendo essa experiência de 3 meses, compartilhando aí, eu acho que 8 livros com essas crianças e com as mães também. E eu espero em nome de Jesus que seja uma bênção para a nossa igreja, para nossas crianças. E tudo dando certo, a gente continua próximo ano, porque eu sei que é para a glória do Senhor. Nós, como mães, temos uma missão muito grande, nós não podemos delegar para ninguém. O futuro da igreja, na verdade, não é o futuro. O presente da igreja somos nós, as responsáveis. O pastor tem a parcela dele, mas é muito mais nossa. O nosso maior ministério é o nosso lar. E nós temos que estar 100% comprometida com os nossos filhos. Então, estejam, irmãs, colocando em oração, para que o Senhor nos revista de graça, para que não sejam momentos, 1h30 que a gente vai passar em vão, mas que o Senhor opere no coração das crianças a partir da literatura que nós iremos ler para elas. Eu conto muito com a oração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Sim, meus irmãos, começa sábado, 3h30, será encontro quinzenal.
Então, os irmãos já colocam aí na agenda de vocês. Quinzenal está aqui na igreja, 3h30, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando esse projeto, né? E vamos estar orando para que tudo dê certo em nome de Jesus. Nós recebemos também, irmãos, um convite de um congresso de educação cristã que a esposa do nosso irmão Mangueira, Tassiana, trouxe para a nossa igreja. Eu vou ler aqui para os irmãos, Congresso de Educação Cristã, Igreja e Inclusão. É sobre o tema, né, que eles colocaram aqui, autismo, TDAH e deficientes fins, desafios e avanços no cumprimento da missão. Serão nos dias 20 e 21 de outubro na Igreja Batista Memorial, em Aracaju. Os irmãos que tiverem interesse, né, de participar com os seus filhos, no caso aqui, como nós temos crianças que estão dentro desse quadro aqui, se enquadra, nós temos aqui na igreja, e se algum dos irmãos quiserem participar, aqui tem o telefone e tem o QR Code para a inscrição. O cartaz vai ficar no mural, os irmãos que tiverem interesse, depois se dirijam lá, tá bom? Eu gostaria de chamar o nosso irmão Edmundo também, que ele quer passar aqui um aviso, creio que deve ser sobre a gincana, que ele está aí na frente. Graças e paz, irmãos, amém? Vai ser, ele já falou da gincana, mas é um momento de agradecer a Deus sobre o levantamento das missões estaduais. E no último uma oportunidade que eu tive, que faltava um pouco para que o alvo fosse alcançado. Aí eu digo, vamos ter que fazer algo para que esse compromisso nosso com o Senhor venha a ser realizado. No momento eu disse, eu tenho fé em Jesus, que já está alcançado o alvo e ultrapassado. Tive a notícia na sessão, né? A sessão administrativa que teve aqui na igreja, os relatórios que foram apresentados, e aí eu fiquei muito contente, só por uma confirmação de Deus, mas eu já tinha fé que ia ultrapassar, e realmente já foi alcançado e ultrapassado, amém? Como é que a igreja diz? Glória a... Mais uma vez, glória a... Amém. E o agradecimento meu também é agradecer ao nosso Deus por tudo o que está acontecendo, por os alvos alcançados, e também agradecer à amada igreja, aos irmãos que cooperam com missões, que nós sabemos que a missão é do Senhor, mas Ele nos confiou a fazer, amém? Que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz, amém? Só os felizes com Jesus, levante a mão e dê glória a Deus. Agora diga assim, eu estou feliz com Jesus. Porque Deus é bom. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Nós vamos passar então um momento da mensagem. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor. Esse é um momento importante. Eu convido a amada igreja a se colocar em pé e nós vamos orar. O irmão Antônio estará ministrando a palavra do Senhor nessa hora. E eu gostaria de pedir toda a reverência possível para ouvirmos a meditação da palavra do Senhor, e após então estaremos ministrando a palavra de Deus. Quero, antes da oração, dizer a você que está nos visitando, que Deus o abençoe. Você é bem-vindo aqui nesse lugar, que Deus multiplique a bênção dele sobre a sua vida. As portas dessa casa sempre estarão abertas para todos aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor e prestar culto ao Deus vivo. Curve a sua cabeça. Vamos colocar a vida do irmão Antônio nas mãos do Senhor agora. Senhor, nós queremos te bendizer e exaltar o teu nome pela tua bondade e misericórdia. Senhor, recebe o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão ao Senhor. E agora, Deus amado, pedimos ao teu Espírito Santo, que em nós opera e habita, que, ó Deus, use o teu servo, o irmão Antônio, agora, na transmissão da tua palavra, ó Deus, no recado que o Senhor já previamente preparou na mente e no coração do teu filho, para as nossas vidas nesta noite. Pai, obrigado por Jesus Cristo, o Senhor da vida, que passeia no meio da tua igreja, fala profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E a igreja diz: amém.
Graça e paz, irmãos. Sentado mesmo como os irmãos estão, eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do 22 ao 33. É o texto que vamos estar trabalhando a mensagem desta noite. Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Amém? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lo e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos neste momento te agradecer pela tua palavra que foi lida. A tua palavra, Senhor Deus, que é espada de dois gumes, que penetra o coração do homem e faz aquilo que é a tua vontade. Pai Santo, nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite, através da tua palavra. Ó Deus, não nos deixa sairmos deste lugar como nós entramos, mas que o Senhor possa transformar, curar, libertar e fazer aquilo que seja a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. É em nome de Jesus que nós oramos, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Eu quero meditar esta noite com a amada igreja, com a mensagem com o título Vencendo as Tempestades da Vida. Vencendo as Tempestades da Vida. A vida, irmãos, ela não é uma colônia de férias, onde nós vamos ter lá só momentos de prazeres. A nossa vida também tem momentos que chegam as tempestades. E quando essas tempestades chegam, elas chegam inesperadamente. Elas não avisam para ninguém. Ela não bate lá na sua porta e diz: ó, estou chegando aí, viu? E vou entrar em sua casa. Ela não diz isso. Ela chega inesperadamente e também ela é inevitável. Elas são inevitáveis e imprevisíveis. As tempestades chegam de repente, elas são imprevisíveis, são inevitáveis. Todos nós passamos por tempestades na vida. Nós não temos imunidades para elas, como seres humanos. Deus nos livra nas tempestades, mas não das tempestades. Deus, Ele nos livra nas tempestades, mas Ele não nos livra da tempestade. Quando eu me converti, eu confundi essa frase. Eu achava que crente não passava por tempestade. E quando as primeiras tempestades chegaram, eu fiquei igual aos discípulos, quando estavam no barco, desesperado. Porque eu achava que agora que era crente, né? Nós temos essa falsa ideia, quando a gente se converte, que crente não tem problema. É tudo um mar de rosa. Não tem espinhos. Mas, na verdade, a caminhada tem mais espinhos do que flores, na verdade. E quando ela chega, nós somos pegos de surpresa. As tempestades, elas são sempre pedagógicas. Elas sempre têm algo para nos ensinar. Que foi o que aconteceu aqui nesse momento com os discípulos. Eles tiveram grandes lições naquela madrugada. Quando as tempestades chegam, surgem sempre algumas perguntas.
a primeira coisa que surge na mente da gente são as perguntas. Por que Deus permite que isto aconteça? Eu acho que todos nós, quando passamos por problemas difíceis, nós começamos a perguntar: por que Deus está deixando que eu passe por isso? Por que será? Porque somos sacudidos por vendavais maiores que as nossas forças. Porque acidentes trágicos acontecem. Porque perdas dolorosas acontecem nas nossas vidas. Eu acho que a gente já viu as pessoas, às vezes, diante de certos fatos, dizerem: aonde está Deus que deixou que isso acontecesse? Muitas vezes nós temos visto e ouvido as pessoas dizerem isso. Mas cadê Deus? Aonde Ele se encontra? Que deixou que essa pessoa tão boa morresse, que essa pessoa tão maravilhosa acontecesse isso tão de mal na vida dela. Aí as pessoas começam a achar que Deus não está contemplando tudo isso. Talvez a pergunta não deveria ser por quê, mas para quê? Para que Deus está deixando que tudo isso venha acontecer nas nossas vidas? Por que Deus tem deixado as tempestades chegar na sua vida? Você devia estar perguntando para quê? O que é que Deus quer nos ensinar com tudo isso? E com certeza, as tempestades, quando elas chegam nas nossas vidas, elas vão nos ensinar grandes lições. Os discípulos de Jesus passaram por horas difíceis, de grande desespero, como nós lemos aqui. Eles estavam ali dentro de um barco, Jesus chegou, deixou eles ali. O texto anterior a esse que nós lemos é o texto da multiplicação dos pães, quando Jesus multiplica, dá alimento para aquele povo, passa o dia ali com eles. Já à tardinha, Jesus manda eles ir embora, e eles vão embora no barco, e Jesus sai para orar, e deixa eles seguirem só. E naquele determinado momento, os ventos começam a soprar forte, e contrários ao barco que eles estavam. Eu fiquei imaginando a situação daqueles homens, no meio do mar. A versão que nós lemos diz a quarta vigília, mas a quarta vigília significa de 3 da manhã às 6 da manhã, em pleno mar, no escuro, terrível, e um vento forte, contrário àquele barquinho, e eles em tempo de morrer. E agora eles iam dizer: mas cadê Jesus que nos deixou aqui sozinho? E é assim muitas vezes que nós dizemos: cadê Jesus que me deixou aqui sozinho? Mas na verdade, o Senhor Jesus, Ele não nos deixou sozinho. Naquele momento de pavor que os discípulos estavam ali, Jesus estava orando justamente por eles. O nosso Senhor Jesus, Ele nunca deixou de trabalhar por aqueles que Ele ama. Mesmo nos momentos que nós achamos que Ele não está conosco, Ele está trabalhando ao nosso favor. Os discípulos estavam ali achando que o barco ia virar, que tudo ia dar errado, que eles pudessem até morrer, e Jesus tinha abandonado eles, mas Jesus estava intercedendo justamente por eles, ao Pai. E o nosso Jesus nunca deixou de interceder por aqueles que Ele ama. Naquele momento de pavor, os discípulos esperavam a chegada de Jesus, mas Ele não chegou antes que a tempestade se agravasse. Se os irmãos perceberem, o Senhor Jesus, Ele tinha essa didática no ministério dele. Ele nunca chegava quando o problema estava acontecendo, mas sim quando o problema já estava no extremo. Lembram-se de Lázaro? As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, muito doente, quase morrendo, e Jesus voltou para lá 2 dias depois. E quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto. E as irmãs disseram, Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ele sabia que tudo aquilo ali era para a glória do Pai. Então, existe um ditado popular que as pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Não pense que o que você está passando está ausente aos olhos de Deus. Não está. Ele está contemplando. Ele está te ensinando a você passar por essa tempestade. Ele está te ensinando a você confiar nele. Aquele era o momento da fé dos discípulos serem provada. Nós precisamos ser provados muitas vezes. Tiago escreve na sua carta, lá no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem
considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele disse que é um motivo de alegria a gente passar por provações, porque são nos momentos das provações que nós aprendemos a confiar e andar junto com Jesus. Muitas vezes as provações, as tempestades nos alcançam para que a gente aprenda a andar e depender de Jesus. Quantas vezes em momentos de tempestade as pessoas mudam de vida, as pessoas tornam-se melhores empreendedores, as pessoas criam novas coisas, porque naquele momento é que ele começa a ver possibilidade onde não existe. E muitas vezes nesse momento nós achamos que estamos esquecidos, e não estamos. E ele continua dizendo assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A nossa fé, ela é provada para que possamos perseverar. E a perseverança nos traz como se fosse um aperfeiçoamento da nossa fé, quando nós perseveramos. E é preciso perseverar na vida cristã. Uma das maiores tensões da vida é o momento de esperar o agir de Deus. Eu acho que é uma das coisas que mais nos causam tensão. É você saber que Deus vai agir e você começar a esperar o tempo dele. E quando isso acontece, nesses momentos aparecem pessoas com perguntas venenosas para nós, como por exemplo: onde está o seu Deus? Que você está passando por tudo isso, que não já passou por isso. Você não é crente porque você está doente. Você não é crente porque você está vivendo tudo isso. As perguntas começam a surgir, esse momento de tensão. Se Deus é bom, por que Ele não poupou você ou a pessoa desse acidente, que muitas vezes acontece? Por que Deus não poupou? E tudo isso dá-se o nome de teodiceia. O que é teodiceia? É a tentativa de justificar Deus. Todas essas perguntas chamam-se teodiceia, ou seja, uma tentativa de justificar Deus na sua existência e nos seus atributos. Os homens tentam se justificar e justificar a Deus. Deus não está fazendo isso porque Ele é isso, porque Ele está agindo dessa maneira. Mas na verdade Deus sabe o melhor para cada um de nós. Mas nesses momentos surgem essas perguntas. Jesus, na verdade, não estava longe, Ele estava próximo a eles naquele momento. Ele tinha se ausentado apenas para orar, mas Ele estava com ele naquele momento. No versículo 23 ele diz assim: na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. E naquele momento Jesus começa a ir de encontro àqueles homens. No momento da tempestade, podemos aprender grandes lições e viver experiências extraordinárias, como nós já falamos. E o texto traz uma experiência extraordinária, que é do homem chamado Pedro. Pedro, muitas vezes, ele é visto como aquela pessoa sanguinário, aquela pessoa cabeça quente que agia por impulso. Mas Pedro, ele tinha uma qualidade que os demais que estavam ali no barco não tinham. Pedro tinha coragem. Ele era corajoso. Quando Jesus vai ao encontro deles ali no barco, e os discípulos ficam assustados, Pedro diz: se é você mesmo, Jesus, manda que eu vá. Apenas Pedro teve coragem de ir até Jesus, e os demais ficaram lá, eu creio que com medo. A Bíblia não relata, mas subentende-se isso. Pedro tomou a dianteira e saiu como aquele homem que ele era, ousado, corajoso, e ele foi. Mas tinha uma coisa que Pedro não tinha, que era a fé. Pedro tinha coragem para sair como ele saiu ao encontro de Jesus, mas ele não tinha fé. Tanto é que Jesus diz: homens de pequena fé. Porque quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para
as ondas que estavam ali, os ventos soprando, ele ficou com medo. E ele começou a afundar. Porque existe, irmãos, uma diferença entre fé e coragem. Existe uma diferença. A coragem é a firmeza diante das dificuldades, a capacidade de ultrapassar situações de perigo e enfrentar o medo. Isso é coragem. É uma capacidade que nós temos de ir de encontro ao perigo, de enfrentar as coisas destemidamente. E Pedro, ele era esse homem destemido, corajoso, que ia àquele encontro de Jesus. Mas ele faltava fé. No versículo aqui que nós lemos, de número 30, diz assim: mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, a primeira coisa que nós fazemos é cair e sair do alvo que nós estamos seguindo, porque nós tiramos os olhos de Jesus. Os nossos olhos devem estar atentos ao nosso mestre. Não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. A Bíblia diz que aquele que olha para trás não é digno de colocar a mão no arado. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha as nuvens não colherá. Em uma versão mais contemporânea, diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele observa cada nuvem, não colhe. Então, se nós começarmos a observar os ventos fortes, as coisas que estão nos rodeando, e começar a dar muita atenção para elas, nós vamos perder o alvo em que nós estamos seguindo. E o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é a nossa pátria celestial. E tem muita gente abrindo mão da pátria celestial porque tem olhado para os lados e para trás. Mas o nosso alvo é Jesus. Nós não podemos olhar para trás e para os lados e muito menos olhar para trás. Temos que olhar para Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Está escrito lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, aquele que se aproxima de Jesus, que ouve a sua voz, o seu chamado, ele precisa ter coragem e também precisa ter fé. Pedro teve coragem, ele andou, ele foi o único homem que a história conta que andou por cima das águas, foi Pedro, pela sua coragem, mas faltou fé. É preciso ter fé, é preciso ter coragem, mas também ter fé. Nós precisamos andar por fé e não pelo que nós vemos. Jesus não chegou atrasado lá no Mar da Galileia, de jeito nenhum. O socorro tinha a hora certa de chegar. Jesus, ele não esqueceu de você. Ele vai chegar na hora certa. Lembre-se disso. Quando você menos esperar, a sua bênção você vai receber, porque ele não esqueceu de você. Todas as vezes que nós oramos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ele nos ouve. Porém, ele nos atende de acordo com a vontade dele e o tempo. Deus tem o seu tempo, e o tempo dele é bom, é perfeito, é agradável para nós, e no tempo certo Deus age. Pode crer que Deus age no tempo certo, no momento certo. Ele não chega antes nem depois, mas na hora exata para dar o socorro. Ainda hoje Jesus chega a hora certa para nos socorrer. Precisamos entender quais são as lições que essas tempestades que a vida tem nos trazido tem para cada um de nós. Como nós falamos no início, as tempestades elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Então nós precisamos olhar
para as tempestades, para as provações que nós passamos e tentar extrair delas o que Deus tem para nos ensinar, porque são justamente nesses momentos que Deus começa a nos ensinar a viver melhor neste mundo. Às vezes nós só olhamos para as dificuldades e começamos a reclamar, a murmurar, a achar que Deus se esqueceu de nós. Não, irmãos, nós precisamos olhar para elas e começar a aprender. Eu tenho aprendido muito com os meus erros, com as minhas dificuldades, com as minhas tempestades, porque cada coisa que a gente vai vivendo é um aprendizado. Mesmo os nossos erros, eles são aprendizados. Mesmo os nossos erros, eles servem para nos ensinar. É preciso a gente aprender com isso. O grande problema é que tem pessoas que erram, continua errando e não aprende nada e nem quer aprender. Esse é o grande problema, que não consegue entender, extrair o que Deus está tentando ensinar. Seja qual for a sua tempestade, de ordem familiar, de uma crise conjugal, de uma doença grave, de uma dívida que você não consegue pagar, o desemprego que bateu à sua porta, não se desespere, tenha coragem, porque Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O que Ele disse para Pedro, Ele disse para você: venha, apenas tenha coragem, e não olhe para os lados, não olhe para os ventos fortes que vão soprar. Como eu falei, quando eu me converti, eu achava que ser crente era só alegria, era tudo maravilhoso, não passava por provação, era só maravilha. E quando elas chegaram, eu fiz igual a Pedro, olhei logo para os ventos e caí. E todos que olharem para os ventos e para as tempestades que a vida tem nos trazido, vai fazer o quê? Vai cair e vai se afastar da presença de Deus. Nós precisamos estar com os nossos olhos focados. O nosso alvo deve ser Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não olhe para o irmão A, o irmão B, o irmão C. Olhe para Jesus. Ele deve ser o seu alvo. Existem pessoas que dizem: eu não vou para a igreja porque lá tem um irmão que é assim, o outro é assim. Nosso alvo chama-se Jesus Cristo. Outro dia, eu fui consertar o meu carro há uns 15 dias, em uma oficina de um eletricista, e ao chegar lá, já tinha um pessoal que estava com o carro, e tinham 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Um era crente, aquele crente bem fervoroso, mas aquela pessoa rude, e a mulher não era crente, era daquelas que não podia ver crente. O amigo, bem amigo próximo dele, mas também não gostava de crente. Aí eu comecei a falar de Jesus para eles. Aí o Senhor disse: glória a Deus, que Deus mandou um servo para falar para esse povo do coração endurecido. E em meio àquela conversa, aquele homem chegou para mim e disse assim: sabe por que eu não sou crente? Eu digo: por quê? Ele disse: porque crente diz que está salvo. Você diz isso? Eu digo: com todas as letras. Eu também digo a você que eu sou salvo. Aí ele: mas vocês podem ter essa certeza? Aí eu citei esse texto que eu falei ainda há pouco, que eu não falei, que eu vou ler agora no caso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ele: como assim? Se nós esperamos a nossa salvação, e a Bíblia diz que nós temos que ter certeza, né, pastor? Certeza. Então eu tenho certeza que eu sou salvo e irei para o céu com Cristo. Aí ele disse: é assim? Eu digo: é assim, simples e fácil. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Quando você pergunta para um crente: e aí, você vai para o céu ou não? Aí ele: se Jesus quiser, né? Jesus quer, gente. A gente é quem precisa ter certeza. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento, é certeza. Isso é ter fé, é certeza. Pedro, ele caiu ali naquele momento que ele estava andando sobre as águas, porque ele não tinha certeza. Ele estava em dúvida. E aquele que duvida, Tiago também disse que é igual a onda do mar. Ora está em cima, ora está embaixo. Nós não podemos estar duvidando. Pedro, ele duvidou de Jesus. Quando Jesus disse venha, ele ficou
com medo, duvidou da palavra de Jesus. Foi quando Jesus chamou ele, homem de pequena fé. Jesus disse: venha, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas observando os ventos, teve medo e começou a afundar e clamou: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Esse é o problema. As pessoas não creem, duvidam que Jesus tem todo o poder para transformar, para mudar a nossa vida. Às vezes as pessoas olham para determinados crentes e dizem: como é que pode esse homem, essa mulher que tem uma vida totalmente à margem da sociedade, né? à margem do que nós vivemos, e hoje diz que é salvo, que tem Jesus. Eu também já falei isso. Quando eu não conhecia Jesus, eu morava vizinho. Eu nunca esqueço daquele casal abençoado, porque eu sei que eu e minha família somos frutos das orações dele. Eram 2 senhores da Assembleia de Deus que moravam vizinho à nossa casa. O irmão Moisés e a irmã Rosa já estão na glória, e eles falavam sempre de Jesus. Eu lembro, ele tocava uma sanfona para me ensinar a tocar sanfona, e terminou não aprendendo. E ele dizia que era salvo, e a gente dizia: mas como é que pode? Esses crentes diziam salvo, porque a gente não conhecia a verdade, que é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que essa certeza, todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo tem de salvação. Quando alguém disser para você, se você tem certeza que é salvo, diga que sim, que tenho, porque o mérito não é nosso, irmãos. Sabe por que a gente tem dúvida? Porque a gente pensa que o mérito é nosso. O mérito não é, o mérito é de Jesus. Foi Ele que pagou o preço na cruz. Nós somos miseráveis pecadores, é o que a Bíblia diz, Paulo escreve. É um texto forte. A palavra miserável, ela vem da origem de pobreza extrema. Nós somos pobres pecadores, miseráveis pecadores. Nós não temos mérito nenhum. O mérito é de Cristo. Foi Ele que nos justificou. Ele é justo e justificador daqueles que Ele amam. Foi Jesus que nos justificou. Então nós podemos abrir a nossa boca e dizer: nós somos salvos sim, porque foi Jesus que morreu na cruz por nós, que derramou o sangue dele. Nós vamos daqui a pouco estar ali celebrando esse memorial, lembrando do que Jesus fez por nós lá na cruz, que derramou o seu sangue puro por miseráveis pecadores que somos nós. Nós só temos que agradecer a esse Jesus. E para concluir, eu quero concluir com um versículo do Salmo 46, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Seja qual for a tempestade que você está passando, a palavra de Deus diz que nós devemos nos aquietar e esperar no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e estendeu a sua mão. A grande virtude de quem espera é ter paciência. Vocês já viram como acontece problemas nas filas, porque as pessoas não sabem esperar? Quando a fila está grande, aí todo mundo começa: eita, não sai hoje daqui não. De repente começam a brigar. Eu já presenciei algumas vezes. O pessoal entra em atrito mesmo. E se um passar na frente do outro, é que o negócio fecha mesmo. Entendeu? Porque as pessoas não têm paciência de esperar. Nós queremos tudo instantaneamente. Estamos vivendo em uma geração do tudo do aqui e agora, do instantâneo. Estalou o dedo, piscou o olho, é para acontecer. Mas com Deus é diferente. O tempo dele é diferente do nosso. A maneira dele agir é diferente da nossa. Então, tudo o que acontece na nossa vida é porque ele permite e porque ele está nos ensinando, nos moldando para que nós possamos chegar à plenitude e estatura do seu Filho, Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de concluir louvando o hino. Eu não sei se o pastor conhece, mas eu vou tentar louvar ele aqui. Ele chama-se Fé, de Sérgio Lopes. Não sei se o senhor conhece, mas eu vou cantar a capela. Não sei se os irmãos conhecem. Ele diz assim: quando a força te faltar,
a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, quando a força não puder te fazer ficar de pé. Esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se dê ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Glória a Deus. A fé, ela tem um momento certo da gente usar. Não olhe para os ventos, não olhe para as tempestades, olhe para Jesus. Quando o barco começar a ser balançado da sua vida, os ventos começarem a soprar ao contrário, lembre-se que você não está sozinho, Jesus está com você. E você que ainda não convidou Jesus para entrar junto desse barco com você, você tem essa oportunidade também de convidar Jesus para entrar no barco da sua vida. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade e passo a palavra para o nosso pastor. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela palavra que nós ouvimos, que nos impulsiona a exercitar a nossa fé, a crer que o Senhor é o Deus de todas as coisas e que nos ajuda na hora das tempestades, na hora do mar bravio, na hora em que não podemos fazer algo, então Deus faz. Nós vamos passar a celebração da ceia e com muita alegria, irmãos, no coração, nós vamos ceiar nessa hora. Nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus que morreu na cruz para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Eu convido aos amados irmãos que hão de participar da ceia e poderão participar da ceia, os membros batizados da igreja ou amigos que são de outra igreja, mas que comungam a mesma fé, fiquem em pé para que nós possamos então celebrar a ceia. E eu quero convidar o Ministério do Louvor a se colocar. Apóstolos, por favor. E nós vamos orar. Os irmãos que foram designados para esta noite estarem aqui à mesa comigo para celebrarmos a ceia, por favor. E aí eu convidei o irmão Itamar, meio que... O bom é que ele já vem preparado ali, já está... Tá? Faltou só a gravata aí, mas é bênção de Deus. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas, pedindo a direção do Senhor para este momento. E para essa oração, eu convido nosso irmão Ciro, que vai erguer a sua voz e louvar a Deus por esse momento.
Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo expressando aquilo que aconteceu naquela noite em que Jesus estava na última ceia com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, e certamente fico a imaginar a dor de Jesus, sabendo que aquele momento se aproximava do sacrifício, e ele era o próprio sacrifício, o Cordeiro Santo de Deus. E a Bíblia diz que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus não é qualquer Cordeiro, ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo, retratando isso no capítulo 11, versículo 23 em diante, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele toma o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, é uma nova aliança, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós vamos adorar ao Senhor, e enquanto estamos adorando, nós estaremos distribuindo os elementos. Nós estaremos fazendo a distribuição dos elementos, adorando com o ministério de louvor da igreja. Podem. Aleluia, Deus. Vamos adorar o Senhor. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente. Este é um momento seu e de Deus. A me cercar em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, lugar onde amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia, Deus. É a comunhão sua e é você e Deus hoje.
Peça perdão a Ele. Faça um voto com Ele. És meu guia, meu protetor. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos guarda, nos protege. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Posso-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aqui no auditório ficou alguém sem receber? Lá em cima. No auditório ficou alguém mais sem receber? Aí no auditório, lá em cima. Tudo certo? Recebeu aí? Por favor, Ministério Louvor. Isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, diz a palavra. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele toma o pão e, tendo dado graças, o parte, diz: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Participemos todos do pão. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra dizendo: semelhantemente, depois de cear, Jesus toma o cálice dizendo: é o Novo Testamento, uma aliança nova no meu sangue. Eu quero nessa hora pedir a você que você saia do seu lugar, encontre alguém e troque o cálice com ele, dizendo a seguinte frase: eu tenho uma aliança com você em Cristo Jesus. Saia do seu lugar e troque o seu cálice com alguém. Diga: eu tenho uma aliança com você em Cristo Jesus. Troque o seu cálice. Jesus nos deu o privilégio de, através do sangue de Jesus,
aliança com o sangue de Jesus. Ele nos deu o privilégio de, através do sangue dele, nós temos uma aliança eterna, nos levará ao céu, alcançaremos a eternidade, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, amém, irmãos? E esse sangue nos faz e nos dá a oportunidade de estender essa aliança com o nosso irmão. A Bíblia vai nos ensinar exatamente isso. Essa aliança, ela vai perpetuar até a eternidade. Louvado seja o Senhor. Semelhantemente, depois de cear, ele toma o cálice e diz: Novo Testamento, meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora, aliançados em Cristo Jesus, participemos todos do cálice. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto os irmãos estão recolhendo os cálices, vamos adorar o Senhor, exaltar o nome dEle. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós já estamos encerrando. E a palavra que nós ouvimos nessa noite nos faz entender que Cristo Jesus, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nos aliançamos cada dia